Já pensou em receber mais de 30 mil reais por mês pelo resto da sua vida, sem precisar trabalhar e ainda considerar isso um castigo? Bem, nós vamos te contar a história real do primeiro juiz aposentado compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça lá em 2009 e que aqui nós vamos chamar de Júnior. Só que Júnior não está sozinho nessa. De lá pra cá, mais de 100 outros magistrados receberam a pena mais dura que podem sofrer. Mas por que o judiciário gasta em torno de 60 milhões de reais por ano para pagar ou punir esses juízes? A aposentadoria compulsória de Júnior, que a gente falou lá no começo do episódio, aconteceu porque o CNJ considerou injustificável uma decisão tomada por ele durante um plantão judiciário, na qual ele determinou que a Eletrobras pagasse 63 milhões a um portador de títulos públicos. Hoje, mais de 15 anos depois, Júnior recebe em média 32 mil reais brutos por mês, com direito a 13º salário. Somado a isso, em dezembro de 2023, um penduricalho que premia juízes e promotores por terem ingressado na carreira numa determinada época fez com que seus vencimentos chegassem a 107 mil reais naquele mês. Mas quando questionado, Júnior responde que a aposentadoria foi sim um castigo. Um levantamento feito pelo Estadão mostra que apenas o CNJ foi responsável pelo afastamento de 88 magistrados de 2009 para cá, e que outros 35 tiveram punição definida por tribunais regionais ou estaduais. Mas você pode estar se perguntando, quais são as causas para todas essas aposentadorias compulsórias? Bom, elas variam e podem ir desde emitir posicionamento político em período eleitoral a praticar assédio sexual, como ocorreu com o juiz do Tribunal de Justiça de Goiás, que fez investidas contra ao menos 4 jovens de uma empresa terceirizada. Há ainda casos de corrupção passiva, como o ocorrido com o juiz do Piauí, que cobrou quantias em dinheiro à prefeitura municipal para dar decisões. Ou um outro caso que aconteceu em Porto Alegre, onde um juiz recebeu essa punição mais severa por comprar 5 carros de luxo em leilões. Para o Tribunal Regional do Trabalho, o magistrado incorreu em atos de comércio, com a participação sistemática em leilões de automóveis e a construção de uma sociedade comercial, o que viola a lei orgânica da magistratura. O argumento jurídico por trás dessas situações é o de que os juízes, promotores e militares precisam de autonomia para exercer a função e, por isso, não podem agir com medo de serem penalizados com a perda de remuneração. A única forma de um juiz deixar de receber o salário é em caso de condenação criminal. O que a gente tem de mais parecido no nosso sistema com a aposentadoria compulsória, quer dizer, a possibilidade de receber uma aposentadoria antecipada como punição pelos seus atos, é a pensão por morte ficta dos militares. Ela não é uma pensão por morte, ela é uma pensão por morte fictícia porque o militar ainda está vivo, mas ele foi expulso da corporação. Ele não recebe esse benefício, mas se ele tiver familiares dependentes, por exemplo, uma esposa, ela vai receber, esposa ou ex-esposa. E se ele continua casado, dá na mesma. Então a pensão por morte ficta, como benefício que é recebido por famílias de militares que foram expulsos, é o que a gente tem mais parecido com a aposentadoria compulsória, que é como se fosse no sistema do INSS, o equivalente a uma aposentadoria por invalidez, invalidez por desonestidade, com parâmetros de cálculo bem distorcidos, não levando em conta a média mais o último salário, não levando em conta 60% como ponto de partida para o cálculo do benefício, mais 100%, ainda que o valor seja proporcional ao tempo de serviço. Na verdade, muitos magistrados ou procuradores demitidos já estão no estágio avançado da carreira e a forma como é calculado essa proporcionalidade do tempo de serviço acaba sendo até bem próxima de 100% sobre aquele 100%. Um cálculo que pode parecer complicado, mas o que é importante saber aqui é a aposentadoria por invalidez, por incapacidade dos segurados do INSS tem uma fórmula de cálculo menos generosa do que a fórmula de cálculo que está disponível para juízes e procuradores e também para os militares, no caso da pensão por morte ficta. Então, não à toa a gente tem pessoas recebendo em média 1.500 na Previdência Rural e juízes que foram demitidos, desembargadores que foram demitidos, recebendo quantias acima do teto, mesmo depois de terem sido expulsos do Poder Judiciário, expulsos do serviço público. E por que é tão relevante o uso da última remuneração como parâmetro? Porque ao longo da carreira de alguém, a pessoa tem salários menores, salários maiores, e é sobre a média, são sobre esses salários que a contribuição previdenciária vai incidir. Então é sobre a média dos salários que a gente consegue a média das contribuições. Se a gente imaginar, por exemplo, um juiz que começou, vamos dizer que ele sempre teve no serviço público, vamos dizer que ele começou num cargo de nível médio ganhando 5 mil reais, depois passou a ganhar 10 mil reais, e depois ele chega a juiz e passa a ganhar 30 mil reais.
Então vamos dizer que a média salarial da vida deles, uma média simples, supondo que ele passou um terço da carreira em cada um desses cargos, dá 45, divide por 3 dá 15. Então a média salarial dele seria 15 mil. Então, se ele fosse do INSS, a lógica seria que a média fosse considerada, então, os 15 mil. No caso como ele é juiz, ele vai ter o direito de ter como base, como ponto de partida dos cálculos, os 30 mil reais e não os 15 mil reais. Então, não à toa a aposentadoria compulsória, que seria a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por desonestidade dos juízes, invalidez por desonestidade, digamos assim, tem valores tão altos. No INSS, para quem está na Previdência Urbana, a média é de 2 mil reais. Na Previdência Rural, a média é R$ 1.500, que também vai ser a média do benefício de prestação continuada para idosos pobres que se aposentam só a partir de 65 anos, quer dizer, um salário mínimo. Mas quando a gente olha o quanto que alguns juízes que foram aposentados compulsoriamente têm recebido, a gente vê valores muito maiores. Por exemplo, aquele desembargador que foi demitido depois da pandemia, porque na pandemia ele desrespeitou guardas civis, recebeu, em média, em 2024, R$ 66 mil por mês já líquido, quer dizer, já descontado dos impostos. Teve um desembargador da Justiça do Trabalho na Bahia, que também foi aposentado compulsoriamente, e no último mês de dezembro de 2024 ele recebeu R$ 94 mil. Então aqui a gente tem duas distorções se somando. Uma é o valor da aposentadoria como ponto de partida já bem alto, então a aposentadoria compulsória ela é totalmente desequilibrada em termos atuariais. E o segundo, e acho que talvez é o ponto mais importante, é que o fato de ter sido aposentado compulsoriamente não impede um juiz ou um procurador de receber os retroativos indenizatórios que têm sido muito falados, muito comentados nos últimos anos, inclusive aqui no Estadão, porque esses são valores devidos em relação ao período que ele trabalhou e não ao período que ele já estava afastado, normalmente alguma coisa lá atrás, para dar uma bolada grande, e eles são indenizações, então não entrou no teto, não entrou no imposto de renda. Então vocês têm a gente tem essas distorções muito grandes de juízes aposentados compulsoriamente por algum comportamento considerado inaceitável pelos seus pares, recebendo aí, nos casos que a gente falou, em média R$ 66 mil por mês em 2024, ou nesse caso específico de dezembro de 2024 do desembargador da Bahia, quase R$ 100 mil, pessoas que foram aposentadas compulsoriamente.